O Gente da Gente é um programa bastante diversificado. É um programa que quem tem acompanhado sabe que a gente traz aqui sempre pessoas que dedicaram partes de suas vidas, do seu tempo, às coisas da cidade. Hoje é uma data especial, o aniversário do Guarani, todo dia 20 de setembro, né? É aniversário do Guarani. E nós estamos no ano de 2018. Esse programa pode rodar até daqui a 100 anos, porque 20 de setembro de 2018 foi uma data que coincidiu aqui a gravação do programa e com o Guarani completando nesta data 88 anos. E nós vamos trazer aqui uma das mais simpáticas, uma das figuras mais queridas do Guarani, que é o Silvio de Oliveira. E por isso mesmo que eu e Silvio, bons amigos, né? De longínquas datas é muito bom. Aqui sempre juntos, no tempo dele do Guarani, a gente na rádio. Ô Silvio, hoje uma data especial. Quais as atividades que você exerceu no Guarani? Primeiramente, Garcia, obrigado pelo convite. Eu fico honrado de participar de um programa seu, um programa que é top em Divinópolis, né? A gente está sempre aí assistindo. E dizer que no Guarani, desde a época do Zânio, eu comecei a participar do conselho, quando o Guarani voltou ao profissionalismo, na época do Dr. Zânio. E mesmo com a diretoria, mesmo diretor, eu estou desde 1987. Então eu fiquei desde 2010, dediquei 23 anos da minha vida ao Guarani. Integralmente, né? Mas você ainda sempre se dispôs a ajudar o Guarani em qualquer época, em qualquer situação. A gente está aí na cidade, a gente gosta. O Guarani é o clube do meu coração. Eu quero até parabenizar pelo aniversário, né? Mais um ano de vida. E a gente está sempre aí à disposição, se precisarem. A gente, apesar de eu estar afastado já há 8 anos, mas a gente está sempre à disposição. É um time que eu gosto, um time do meu coração, um time que eu amo. E que meu pai, que nos ensinou a gostar do Guarani, que meu pai fez parte da diretoria. E a gente ficou muito tempo, meu irmão jogou no Guarani muito tempo. Eu joguei na divisão de base na época, que seria infantil, juvenil. Então, quer dizer, é um time que a gente do coração. E a gente está pronto para ajudar. E se precisar, a gente está aí. Eu estou aqui no tete-a-tete, no cara a cara com o Silvio de Oliveira, vejo a emoção que ele sente, não é? Eu também sinto, fico até meio engasgado. Pela nossa amizade, não é? E pelo nosso Guarani. Nós vivemos bons momentos, momentos de alegria, momentos de aperto também. E ele falou, o irmão dele jogou no Guarani. Para quem não sabe, o Silvio de Oliveira é irmão do Gilberto Voador, um dos maiores goleiros do Guarani, não só do Guarani, mas também do futebol mineiro. O Gilberto Voador, por exemplo, foi eleito numa eleição feita em Poços de Caldas como o melhor goleiro da Caldense de todos os tempos. E o Gilberto, no tempo em que jogou no Guarani, também era um extraordinário goleiro do Campeonato Mineiro daqueles anos. O Gilberto jogou na Portuguesa de Desportos, né? O Gilberto se destacou no cenário do futebol. Isso é só para quem tem curiosidade desses detalhes, porque talvez muita gente não saiba, né? Principalmente as novas gerações, né, Silvio? Hoje, assim, a gente sabe que, antigamente, a torcida do Guarani era de pai para filho. E hoje, com a violência que tem nos estádios, esse problema aí, eu acho que pai nenhum quase leva filho no campo mais hoje. Então, a gente luta e quer ver o Guarani bem. Eu quero até parabenizar o Vinícius, o Gilson, pela volta do Guarani à primeira divisão. Eu sei como é difícil o trabalho. Hoje mais fácil, porque hoje tem televisão, a televisão hoje patrocina, o dinheiro é mais fácil. Na nossa época, você lembra, era muito difícil, a gente batalhava, às vezes punha dinheiro do bolso para fazer uma viagem, porque o time não tinha dinheiro, então reunia a diretoria. Isso aconteceu com você muitas vezes, que eu fui testemunha, pagar o ônibus, o hotel, meter um borrachudo lá na portaria, porque a gente não é rico, né, Silvio? Então as dificuldades antigamente eram maiores, né? Mas
Mas a gente fazia com muito amor, com muito carinho, porque eu acho que o Guarani é um clube que representa Divinópolis, é um clube que a gente tem que amar e tem que respeitar e não pode deixar morrer. O time tem que continuar, a cidade tem que ajudar, eu acho que a cidade ajuda muito pouco, entendeu? A cidade que eu falo assim, mais em patrocínio, porque a torcida do Guarani é uma torcida grande, uma torcida fanática, é uma torcida maravilhosa, está presente em todos os jogos. E você pode ver esse ano passado agora, o campo lotado. Teve jogos que, se você chegasse tarde lá, você não arrumava ingresso. Porque a torcida é maravilhosa, é uma torcida que gosta mesmo realmente do time. Então, a cidade, eu acho que tinha que ajudar mais o clube. Ô Silvio, nesses 20 e tantos anos que você serviu ao Guarani, qual foi a melhor e a pior fase? Olha, Garcia, as melhores fases foram o seguinte, foi assim, uma época muito boa de administração foi na época do Marcelo Notini, do Vani, do próprio Geraldinho, né, que tinha o respaldo do Jaimão, aquelas duas partes de módulo que foram feitas foram nessa época. Então, quer dizer, agora, teve épocas difíceis também, né? A gente caiu para a segunda divisão e sem dinheiro para montar um time, para voltar, e graças a Deus a gente caía num ano e voltava no outro, né? E fomos campeões 2 vezes da segunda, vice-campeão uma vez e um campeão da terceira. Então isso alegra muita gente por ter participado dessa fase. Ô Silvio, a gente estava falando aqui, né, que você, na qualidade de diretor, socorreu o Guarani em várias oportunidades. Agora, como diz o pessoal do Nordeste, é um aperreio, né? Porque a gente também, né, a gente não é rico e coisa, mas nunca abandona e nunca abandonou o Guarani. Mas era duro, né? Você olhar o saldo bancário, um hotel ali para pagar, 25 pessoas, por exemplo, numa delegação, né, de futebol. Geralmente os hotéis, os restaurantes não aceitavam cheques, ou então, né, criavam um problema realmente terrível, principalmente para quem se responsabilizava pela estadia, pelo deslocamento, pelo aluguel do ônibus, né? Foi realmente tempos. E ressaltando, antes que eu me esqueça, porque senão passa para outra pergunta, ressaltando também, apesar de todos os problemas, a parte dos jogadores, né? Que sempre foram muito sensíveis a essas dificuldades. Inclusive é o seguinte, a gente viajava e dava o cheque do bolso. O cheque pessoal. Pessoal, restaurante, hotel, entendeu? E tinha que se virar, porque a gente tem um nome a zelar na cidade, então a gente tem que andar direitinho nessa questão financeira. Às vezes o clube não tinha o dinheiro para te ressarcir na hora. Às vezes o nosso saldo também não era lá essas coisas. Não era essas coisas. Várias vezes eu tinha que entrar em cheque especial, porque não tinha dinheiro também na época, né? Mas aí foi bom, é uma experiência boa. Eu acho que inesquecível. Eu acho que assim, o que compensou nisso tudo foi as amizades que eu fiz, né? Com você, com o pessoal da imprensa, com o saudoso Alair Rodrigues. Uma grande bandeira. Que era uma grande bandeira. Rui Guimarães. E aí, assim, Antônio William Gomes. Antônio Gomes, que fez uma preleção de 2h30. Então, leu a Bíblia de trás para frente, frente para trás. E o Lula, grande Lula. Então, Wilson Moreira. Wilson Moreira, não, é isso mesmo? Aquele que o Geraldo Cubu trouxe lá do Rio de Janeiro com o Otacílio. Tá, mas aquela época eu já não... Naquela época você já tinha saído? Porque aí ficou Otacílio e Geraldo Cubu comandando o clube. Fizeram 96 contratações de jogadores. Nossa Senhora. E aí... Tempo bom, hein? E o time caiu. Caiu assim. E a Tia Mina? Tinha negócio da Tia Mina. Isso era do Lula. Isso era do Lula, né? Do Lula e do Sim. Você lembra do Sim, centroavante? Pois isso já era do Sim e do Sim já falecido, falecido, né? Sim,
que muitas vezes o Guarani ia viajar e tinha que buscar o Cine na casa dele, porque eu tava chumbado. Mas era muito bom, era divertido. A gente viajava junto, imprensa e Guarani, você lembra? Né? Hoje não tem isso mais, hoje é... O Clebinho, nosso Kleber Faria, né? Kleber Faria, Samuel. Sempre. O saudoso Simval Madeira. Simval Madeira, Samuel. Mas de todos, o Kleber era o mais apaixonado, né? Era. O Kleber sempre foi. Sempre foi. Chora, tal, aquela coisa errada toda. O Kleber é uma figura extraordinária, não só da imprensa, mas também do nosso... Até hoje está falando aqui o nosso Lincoln. Até hoje chora. Teve uma subida do Guarani aí que ele saiu beijando todo mundo e me deu um beijo, quase acertou do lado errado, né? E tal. É uma figura extraordinária. Me deu outro dia um VT, até foi no CD, do jogo Guarani Juventus, 0-0 lá no campo do Guarani. Ele me presenteou porque nós fizemos o trabalho, né, de cobertura, narração, ele fazendo a reportagem lá e comentando. Foram momentos emocionantes que ele me proporcionou, tirando do fundo do baú essa relíquia. Mas a resenha do futebol, né, quando a gente fala em futebol, é um programa diferente de todos esses que você costuma assistir conosco, da gente, que a gente faz modestamente, sem grandes recursos, mas é um registro, né, que a gente faz. E sempre a resenha do futebol é a mais alegre, né? É muito bom você lembrar dos tempos que a gente viveu isso, porque realmente dá saudade. Eu costumo comentar, às vezes, com os meus amigos, que foi uma fase muito boa na minha vida, apesar de eu ter largado as minhas coisas, né, a maior parte do tempo largado as minhas coisas para viver o Guarani. Mas eu sinto saudade, eu gosto, eu sou apaixonado pelo Guarani. Não choro, não sou chorão igual o Kleber, né? Mas fico triste quando acontece alguma coisa, igual aquele ano retrasado, que o Guarani disputou o campeonato, não ganhou nenhum jogo. Aquilo para mim é uma tristeza muito grande, porque você monta um time, você faz um time, você sacrifica para ganhar alguma coisa. E naquele ano foi um ano negro para o Guarani não ganhou nenhum jogo. Em compensação, o ano passado a gente já ficou alegre, porque montaram um time bom, né? E o time conseguiu subir. Agora é torcer para Deus iluminar o Vinícius, o Jean, o Renato, o Gilson, para eles fazerem um time bom hoje, porque segunda divisão é uma coisa complicada, é difícil, segunda divisão é uma coisa mais difícil. É mais fácil você manter na primeira do que disputar uma segunda e ser campeão ou vice. Caem 2, né? E classificam-se 2 para o ano seguinte, quer dizer... na primeira você tem 80% de chance de permanecer, né? 80% de chance. Se você fizer montar um time mais razoável, você tem chance de ficar ali mais ou menos no meio da tabela. Sem problema. Porque você montar um time no interior para ser campeão ou vice é complicado, não tem jeito. Você não consegue. Porque o investimento de Atlético, Cruzeiro e América, esses times é absurdo. Então, quer dizer, não tem condição. Então, se você conseguir manter, né, você ficar no meio da tabela ali e tal, para não cair, é muito mais fácil que você ser campeão ou vice da segunda. Você continua frequentando o estádio? Você tem ido aos jogos? Garcia, não. Eu vou ser sincero com você. Eu fui no jogo, o último jogo do Guarani eu fui em 2011. Na época que o Carioca saiu e o Edilson pegou, eu fui no jogo Guarani-Uberaba. Fui por azar, o Uberaba até ganhou o jogo nesse dia. Você falou, sou pé frio, não volto mais. Deixa eu sair, né? Na diretoria eu era pé quente, né? E no Guarani eu fui de tudo. Eu fui financeiro, eu fui... diretor de futebol. Fui tudo. Até treinador fui. Substituto do presidente. Treinador também? Treinador fui também. Eu fui treinador numa taça em Minas Gerais uma vez, Guarani Uberlândia, Guarani e Unai. Eu treinei o time 3 vezes. Eu sou o único treinador que caiu invicto. Isso é histórico aí, tá vendo? Então, o que aconteceu? Aquele jogo do Cruzeiro aqui, que a gente estava sem treinador, tinha contratado o Vantuíma, ele largou e foi para a Caldense. A gente fez
O Geraldinho pediu, aí foi eu, o Serginho e o Dimas. Foi o único jogo que a gente ganhou naquele ano, 2001. Nós ganhamos do Cruzeiro aqui 3-2. Um jogo histórico, né? Histórico, Esse é o jogo do chapéu do Maurício? Maurício? Foi um elástico no Sorin e fez o gol, né? O Sorin quebrou o vestiário. Quebrou e não voltou para o segundo tempo. Ave Maria. Então, quer dizer, é uns momentos de alegria. Esses são momentos de alegria que você passa no futebol. Então, assim, o Guarani só me deu alegria. Você teria na cabeça um time do Guarani decorado, salteado, que tenha marcado mais você? O Garcia, em 87, nós conseguimos montar um super time. Hermes, De Paula, Moraes, Paulo César e Ronaldo Luiz. O volante, eu sei que o volante eu não estou lembrado, mas era Carlos Roberto e Jeremias. Não era o Lucinho, não? Não, Lucinho, 87, já tinha parado, né? É. Não é aquele do cartão amarelo, não? Alfredinho. Eu tô bom de cabeça ainda, hein? Volante, Carlos Roberto. Né? O ataque era o Negão. O Negão ali de... Centroavante. Até foi descoberto Até foi descoberto pelo nosso grande Paulo, né? Pedro Paulo. Que trouxe ele para cá e descobriu ele lá na base. Para São Paulo, e teve até no Santos, o Negão. Mas então é o seguinte, esse time me traz uma lembrança grande porque a gente conseguiu ganhar perdemos um jogo só. Perdemos um jogo lá em no tempo do Marcelo? Não. Do Dindim, não, né? Não. Porque tem o Notini e tem o Moreira. Marcelo Moreira e... Moreira na época dele e do Antônio Rodrigues. Foi depois do Marcelo Notini. Essa época ainda era do Reinaldo Cunha. Foi logo quando Haroldo e o Cardoso deixou coisa que a gente assumiu o time na segunda divisão. 87. Justamente, não é? Não sei se é uma data marcante, mas para mim foi esse ano que eu vim para Divinópolis. E esse time deu muita alegria. E porém, no final, por causa de um cartão amarelo, a gente não conseguiu ser campeão. Por causa do incidente lá do Alfredinho, né? Alfredinho, a gente não conseguiu ser campeão, mas o time, nós perdemos em 3 pontos um jogo que o juiz complicou. A arbitragem sempre foi problemática, né, Silvio? Sempre foi problemática. Isso aí, desde que eu entendo de futebol, é sempre assim. Eles vão sempre pender para um lado. E nesse jogo lá foi isso. Teve uma falta no nosso volante. No Alfredinho? Não era o outro. Não, Eu não lembro se na época foi se era o Cheddar. O Cheddar, de vez em quando, eu vejo aí na rua. Eu não lembro se foi o Cheddar nessa época. E que eu acho que até foi esse jogo que o Alfredo não jogou. Em função do cartão. E aí ele tinha tomado acho que duas partidas, 3 partidas. E na última partida, um jogo super fácil lá em Varginha. E ele foi escalado. E nós perdemos ponto e não conseguimos. Ganhou o jogo, né? Ganhamos o jogo. Nós perdemos o jogo. Parece que ganhou o jogo de goleada. 87 nós não perdemos o jogo, não empatamos o jogo. Perdemos esse jogo lá em 3 pontas, porque o juiz complicou o jogo. Deu uma falta, inverteu uma falta. O nosso time estava formando a barreira. O cara bateu, o Hermes já formando a barreira ali. A bola entrou, o juiz deu gol. Perdemos de 1-0. A arbitragem naquela época era muito complicada, né? Eu tenho um amigo meu, que você conhece também, que é o Aldo, lá de Poços de Caldas. Aldo José Lobo de Carvalho. De vez em quando a gente encontra para conversar, quando a Caldense vem aqui e tal. Ele costuma ir lá em casa para a gente conversar, o pessoal lá da rádio, lá de Poços. E ele foi juiz, foi juiz da Federação Mineira. Federação Mineira, pois é, então a gente conversa sobre isso. Aí ele está sempre falando, não, isso aí realmente os caras complicam mesmo. Ô Silvio, um grande jogador que você diria assim, esse jogador foi realmente um jogador marcante durante o tempo em que eu passei
atuando na direção, como você diz aí, como técnico também, em todas as funções. Teve assim um jogador falando, não, esse desequilibrou tanto pela integridade moral como a condição técnica e tal. Estou dando tempo para você procurar aí na cabeça, né? Um jogador que você fala, esse foi diferenciado, porque 20 e tantos anos que você esteve lá, é um bom tempo, é um tempo representativo que merece uma pergunta dessa. Olha, Garcia, no meu tempo passou vários jogadores desse jeito na minha mão, íntegro. Eu cito um, que era um jogador que íntegro, gostava das coisas certas. Era bom de bola. Bom de bola, o Lico. Você lembra do Lico? Lembro. O Lico era um cara espetacular. Agora, como jogador, no meu tempo todo de Guarani, eu vou citar um que eu conversava muito com ele para ele melhorar e que ele seria se ele tivesse cabeça, ele teria sido um dos melhores camisa 10 do futebol brasileiro, que é o Agamenon. O Agamenon, sem dúvida, é um jogador marcante na história do Guarani. O Agamenon, para mim, dentro de campo, não tinha um cara que jogava igual ele. Até hoje ele joga aí no futebol amador e com destaque, ele é disputado pelos clubes que disputam aí diversas competições do nosso futebol amador. Que se eu for citar muitos, são vários que passou. Maurício também, apesar de ser meio complicado você lidar com ele, mas era um baita jogador, entendeu? E Carlos Roberto, Lucinho. Então, você vai... Se você for pensar, você tem que enumerar vários. Mas, para mim, o melhor jogador que passou, na minha época no Guarani, foi o Agamenon. Eu também posso dizer a mesma coisa e avalizar o que você está dizendo, porque você entrou no Guarani, né, destacou o time de 87, foi o ano que eu cheguei a Divinópolis, passado um tempo, não me recordo mais o ano que o Agamenon veio para cá. 93. Sem dúvida foi um jogador diferenciado. Tanto é que ao ir à sede do Atlético para arrumar jogador emprestado, que era uma prática normal, né? Você sempre esteve junto com a gente. A gente sempre ia lá e tal. Quantas vezes a gente saiu, eu, você, Marcelo Moreira, para ir a Belo Horizonte? O dia que o Marcelo que foi contratar o Lela, né, lá no Independência, Democrata, Sete Lagoas e Atlético. Inclusive, na época, foi indicação do Brandão, que o Brandão tinha sido treinador do Democrata, e na época não veio só o Lela, né? Era outro bom caráter também. Veio o Daniel, na época, de lá. Né? A gente tentou trazer o Zé Carlos zagueiro, e não conseguiu, que ele estava sendo negociado com o Cruzeiro na época. Mas era... E treinador também, passei por vários bons. Mas eu destacaria o Brandão. Brandãozinho era fora de série, né? Brandãozinho é uma pessoa séria, um entendedor de futebol. E um nível muito bom. Era professor de matemática da Universidade de Lavras. Continua com o professor. Não quer saber mais de futebol, não. Eu acho que não. A última vez que eu estive com ele, foi que nem mexer com futebol mais não. Ô Silvio, muito obrigado. Você ilustrou aqui, contamos pelo menos uma fase, né, da história do Guarani, na comemoração dos seus 88 anos, no ano de 2018, porque vai rodar daqui a 50 anos, eu e o Silvio de Oliveira, né, de vermelho, no dia do aniversário do Guarani, fazendo um programa muito especial. Muito obrigado, felicidades para você. Vamos torcer para você voltar ao futebol. Eu que agradeço a oportunidade pelo convite, né, porque para mim é um prazer eu estar aqui falando com você, que é meu amigo, e falando sobre uma coisa que eu mais gosto, que é o Guarani, entendeu? Então eu que agradeço e vou estar sempre à disposição. Quando precisar de alguma coisa, Guarani, eu vou estar sempre à disposição. Silvio de Oliveira, um tempo de vida dedicado ao Guarani, é gente da gente.